Natasha, saí de um relacionamento abusivo, mas ainda me sinto preso emocionalmente. Como posso me libertar dessas amarras e seguir em frente? Primeiro, viver o luto relacionado a esse término. Por mais que você tenha consciência que esse relacionamento foi abusivo, em algum momento você amou essa pessoa. Você fez projetos com essa pessoa. Você criou cenários do que seria e do que aconteceria, e se a pessoa melhoraria ou não. Então, e pode ser que você já esteja 100% resolvido. Se for, você pula essa etapa do que eu tô falando. Mas, geralmente, a gente não quer reviver o luto do que a gente passou, porque foi abusivo, então a gente quer criar um distanciamento total e completo. E se for isso a única coisa que você for capaz de fazer, tá tudo bem também. Mas, idealmente, você processaria isso. Tá tudo bem você ter sentimentos dúbios, né? Tipo, eu odeio essa pessoa pelo que ela fez, mas eu também amo. Tá tudo bem você, ao mesmo tempo, sentir saudade e ter raiva do que a pessoa fez e não querer estar com ela. E isso, inclusive, é o que torna os relacionamentos abusivos tão desafiadores. Porque na mesma fonte da dor tem o amor. E isso gera uma sensação muito complexa pra pessoa que tá vivendo. Então, normalize você ter coisas dúbias, sentimentos dúbios. Normalize você uma hora tá com saudade, outra hora querer mandar pra aquele lugar. Viva o luto disso. E, principalmente, olhe o que, na minha história, fez com que eu acabasse nesse relacionamento. A gente tá falando do que gerou o padrão do relacionamento abusivo, que são os traumas. E aí, quando você olhar pra isso, tô falando como se fosse uma coisa simples, né? Tipo assim, acordou no belo dia de manhã e olhou. Não é? Mas se você olhar pros seus traumas, principalmente relacionais, as chances são de que você entenda por que você suportou o insuportável. Exato. Muito e bom por isso. que algumas vezes você se pega com saudade, porque a saudade não é do abuso, é das expectativas boas que você fez. Então, na realidade, você tem saudade dos bons sentimentos que você teve. A saudade é da gente, do bom que a gente imaginou. E é muito comum também, pessoas traumatizadas, óbvio, relacionamento abusivo, pessoas traumatizadas, um mix. Sim. Que acontece com muita frequência. É muito comum, a pessoa não tem referência interna do que é amor. Ela não tem referência interna do que é acolhimento, do que é respeito, dependendo da criação dela. Então, primeiro, ela não consegue identificar o que tá acontecendo como desrespeito. Ela não pode ter saudade do que ela não sabe que existe. Exato. E aí, qualquer migalha que a pessoa dá, como pra ela existe um buraco muito grande nesse sentido, pra ela, ainda assim, por mais migalha que seja de um ponto de vista externo, é nutritivo. E às vezes, pensar em se libertar de não ter mais essa migalha, dói muito. E a pessoa fica por isso. Você tá falando uma coisa que eu acho, assim, é fundamental ensinar as pessoas a se acolherem e se amarem. Porque se você não tem... Ninguém te deu essas referências. Sim. Você vai ter que criar. Você vai ter que ser mãe de você mesma. Perfeito. Você vai ter que ser pai de você mesmo. Porque se você consegue criar aquilo que você não recebeu, e o cérebro tem essa capacidade de criação maravilhosa, quem tem que usar... Se você consegue criar, você nunca mais aceita não ser amada do jeito que você se acolhe. E às vezes imaginar a sua criança pequena, abraçar ela, né? E dizer pra ela... Você vai ter que aprender a ser a mãe que acolhe. Exato, e dizer pra ela, eu sinto muito que você não tenha tido referências, mas eu vou ser agora a tua referência. Eu vou proteger você, eu estou me esforçando para fazer isso. Para ser a melhor mãe para você. Isso funciona muito. Nossa, muito. Quando você não tem referência mesmo. Às vezes, crianças que foram adotadas não têm referência nenhuma. Exato. Não tem nem aonde buscar, do tipo, vamos levar para... A gente vai ter que criar referência. Vamos criar, e a pessoa é capaz disso também. Sim, é lindo. Eu acho essa parte da cura com a criança interior fundamental. Com certeza. Eu só me curei... Existem muitos pilares, mas um com certeza foi esse. Toda vez que eu me sentia engatilhada, eu me imaginava lá com a minha criança, acolhendo, sabe? Isso é fundamental. Isso é muito bom. Porque se o trauma você der o poder de cura externo, rede de apoio é muito legal, mas assim, só você sentiu. Só você. Só você sabe o tamanho do buraco e só você vai poder penetrar nesse buraco mais íntimo. E a travessia é só sua, na verdade, porque o terapeuta também não vai atravessar por você. É tipo... Pode estar do lado. A gente tá do lado. Mas em algum momento você vai ter que caminhar sozinho. A cura é da pessoa. Sempre, né? Perfeito.